Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo vamos aí responder, a Elaine Souza, a ateia lá de TikTok, sobre o vídeo livre-arbítrio é real ou ilusão, tá bom, pessoal? Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então vamos ver aí um trechinho do vídeo da Elaine, Já parou para pensar se realmente você faz escolhas livres? Se o que você decide é fruto da sua vontade ou de tudo que te moldou? Eu sempre ouvi que Deus nos deu livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e que no fundo tudo depende da nossa decisão. Mas será que é assim mesmo? Ou será que essa ideia de livre-arbítrio é só mais um mito? Uma ilusão que a gente compra para se sentir responsável ou pior, nos culpar. Hoje eu quero te convidar a questionar isso e, quem sabe, entender por que eu acredito que o livre-arbítrio não existe. Vamos começar entendendo de onde veio essa ideia de livre-arbítrio. Desde a filosofia grega, principalmente com Aristóteles, a gente encontra a ideia de que somos agentes livres, capazes de escolhas com base na razão. O cristianismo depois absorveu isso, dizendo que Deus nos deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal, e que isso justifica o céu e o inferno. Então, pessoal, vamos ver aqui os trechos que ela fala, tá? Eu vou mencionar aqui, anotei aqui os trechos que ela fala e vou dar minha resposta, tá bom? Na sequência, tá? Então, aqui a primeira alegação dela, que ela fala é o seguinte: será que essa ideia de livre-arbítrio é só mais um mito? Uma ilusão que a gente compra para se sentir responsável? Ora, Elaine, vivemos em uma época marcada pela valorização da ciência e da psicologia como formas predominantes da explicação da realidade humana. Nesse cenário, muitos têm questionado se o livre-arbítrio realmente existe ou se tudo o que fazemos é apenas fruto da genética, ambiente e experiências passadas. Recentemente, o vídeo dela aqui no caso, fez essa alegação, defende que o livre-arbítrio seria apenas uma ilusão, tá? Então é exatamente isso que vamos responder aqui, vamos refutar ponto a ponto aqui, tá? O problema com essa tese dela, essa alegação, é que se o livre-arbítrio for uma ilusão, então a própria decisão de gravar esse vídeo também o seria. A noção de ilusão implica um agente enganado, que por si só exige liberdade. Se tudo é determinado, não há espaço sequer para debate racional ou busca da verdade. Isso anula a própria crítica. A dúvida aqui é baseada em uma intuição cética que, se levada às últimas consequências, destrói toda a racionalidade. Se até nossa sensação de escolha for falsa, então a própria dúvida sobre o livre-arbítrio é apenas determinada e não fruto da investigação. Isso torna a posição autorrefutável. Aí ela continua, Ela fala aqui, já parou para pensar se realmente você faz escolhas livres, se o que você decide é fruto da sua vontade ou de tudo que te moldou? Esse, pessoal, é um questionamento comum em tempos pós-modernos. A dúvida é legítima, mas parte de um erro conceitual: confundir influência com determinação. Sim, somos influenciados por genética, ambiente e cultura, mas isso não significa que somos marionetes. O fato de termos desejos ou inclinações não elimina a nossa capacidade de refletir e escolher entre diferentes opções. Aliás, é justamente por termos essas influências que o ato de resisti-las ou aceitá-las é significativo. Pessoal, também desde já recomendo para vocês aqui o livro Respostas aos Céticos, tá bom, pessoal? Está aqui na descrição, tá? Então, essa pergunta ignora a distinção entre influência e determinação. O fato de sermos moldados por experiências não invalida a liberdade, tá? A escolha pode ocorrer dentro de um contexto influenciado, mas ainda assim ser autêntica. Negar isso é como dizer que o músico não compõe porque foi influenciado por outros. A influência enriquece a escolha, não a elimina. Ela fala, desde a filosofia grega, principalmente com Aristóteles, a gente encontra a ideia de que somos agentes livres. O cristianismo depois absorveu isso. Essa leitura é redutiva. Embora seja verdade que Aristóteles discutiu o conceito de ação voluntária,
O livre-arbítrio cristão é profundamente teológico. O ser humano, segundo a Bíblia, é imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. É imagem, e semelhante de Deus. Quer dizer, dotado de liberdade moral para escolher entre o bem e o mal. Deuteronômio 30:19. Ao contrário da tradição puramente filosófica, o cristianismo vê essa liberdade como condição para a responsabilidade diante de Deus, o que inclui a possibilidade de salvação ou rejeição. Aí ela fala, grande parte das nossas escolhas são resultado de fatores que não controlamos, genética, ambiente, traumas de infância. Esse argumento é conhecido como determinismo biopsicossocial. No entanto, ele cai em um equívoco lógico, o de que, se parte das nossas decisões é influenciada, então todas são determinadas. Não é o que a evidência mostra. O ser humano tem capacidade de autoconsciência, reflexão e mudança de comportamento, mesmo diante de fortes influências. A conversão religiosa, por exemplo, é um caso emblemático de transformação radical de valores e ações, algo que só faz sentido se partirmos do pressuposto de liberdade. Aí ela fala, se alguém comete um crime, até que ponto essa pessoa tem liberdade de escolher? Aqui temos uma questão de ética e justiça. Se aceitarmos que ninguém é responsável por seus atos porque tudo foi determinado por fatores externos, então não há espaço para responsabilidade penal ou moral. No entanto, o próprio sistema judiciário reconhece graus de responsabilidade. Ele aplica atenuantes e agravantes conforme a capacidade de escolha consciente. O cristianismo também reconhece que o pecado nos afeta, mas ensina que o ser humano ainda é responsável por suas decisões morais, tá bom? Então, essa pergunta é válida, mas não anula o livre-arbítrio. Mesmo influenciada, a pessoa ainda age como agente moral. O sistema jurídico reconhece circunstâncias e atenuantes, mas nunca assume que todo criminoso é 100% determinado. A responsabilidade não exige liberdade absoluta, mas sim capacidade de responder conscientemente. Aí ela fala, experimentos como o de Benjamin Libet mostram que nosso cérebro começa a preparar a ação antes mesmo de termos consciência da decisão. Esse experimento, frequentemente citado por deterministas, mostra apenas que existe uma atividade cerebral preparatória antes de tomarmos consciência de uma ação simples, como mover um dedo. Contudo, o próprio Libet reconheceu a existência do que chamou de veto consciente, a capacidade de inibir a ação mesmo após seu início neural. Isso demonstra que a consciência não é passiva e que o ser humano pode exercer controle sobre seus impulsos. Além disso, esses experimentos se referem a ações motoras simples, não a decisões morais complexas, como escolher entre perdoar e odiar. O próprio Libet reconheceu que o sujeito poderia inibir a ação, como falei, antes de realizá-la. Ou seja, a consciência não é passiva. Esses experimentos mostram apenas a preparação para um movimento simples. Aí ela fala, nossos hábitos, crenças e até a forma como reagimos aos estímulos são programados por tudo que vivemos antes. Ela aqui usa uma analogia com programação, como se fôssemos apenas resultado de códigos sociais históricos. Mas essa visão é redutiva e mecanicista. O ser humano não é um robô cultural. A história está cheia de pessoas que romperam com tradições, superaram traumas e reinventaram suas trajetórias. Isso só é possível porque possuímos uma consciência que transcende os condicionamentos externos. Então, sim, temos condicionamentos, mas somos também capazes de refletir sobre eles. Pessoas abandonam crenças da infância, reavaliam padrões e mudam radicalmente suas vidas. Se fôssemos apenas programados, a reeducação, conversão, arrependimento e crescimento seriam impossíveis. O ser humano não é um robô cultural. Aí ela fala, não acreditar em livre-arbítrio não significa que não temos responsabilidade. Essa tentativa de manter responsabilidade sem liberdade é contraditória. O conceito de responsabilidade pressupõe que alguém poderia ter feito diferente. Se tudo que faço é determinado por causas anteriores fora do meu controle,
Então não posso ser elogiado nem culpado por nada. Essa visão destrói a moralidade. Como o próprio William Lane Craig afirma, sem livre-arbítrio não pode haver moralidade objetiva, apenas comportamento programado. Tá? Então essa frase tenta manter o conceito de responsabilidade sem sua base lógica. Mas se ninguém é livre, então ninguém é culpado. Responsabilidade implica que alguém poderia ter feito diferente, o que pressupõe liberdade. Essa tentativa de preservar a responsabilidade é incoerente com o determinismo radical. Aí ela fala, se Deus nos pune por algo que não escolhemos de verdade, isso não seria injusto? Sim, seria, mas o cristianismo não ensina que somos punidos arbitrariamente. Ele afirma que somos moralmente responsáveis porque temos liberdade real. Deus não nos pune por uma condição que não escolhemos, mas por atos conscientes e voluntários. É por isso que a salvação é oferecida a todos e que a condenação só é justa se houver recusa deliberada do bem. João 3, 19 e 21. Aí ela fala, a religião deveria olhar mais para a compaixão do que para o castigo. Essa é uma falsa dicotomia. O cristianismo não opõe compaixão e justiça, ele os reconcilia na cruz de Cristo. Deus é amoroso, mas também é justo. O Evangelho é uma mensagem de perdão oferecido gratuitamente, mas que exige uma resposta livre do ser humano. É justamente porque temos livre-arbítrio que o arrependimento e a fé fazem sentido. Então, o cristianismo já faz isso. A essência do Evangelho é que Deus oferece perdão e nova vida, não apenas castigo. Mas a compaixão não exclui a justiça. Um Deus que ama verdadeiramente também odeia o mal e se compromete com a justiça. Romanos 3, 25 e 26. O castigo só é injusto se não houver liberdade. Aí ela termina, dizendo, eu não acredito em livre-arbítrio, acredito que somos resultado de tudo que nos aconteceu, de tudo que nos ensinaram, de tudo que herdamos. Se isso for verdade, então essa própria crença da autora dela, Elaine, também foi determinada e não fruto de reflexão livre. Mas se não foi fruto de livre escolha, por que deveríamos levá-la a sério? O determinismo é autodestrutivo, ele destrói a base da racionalidade, da ciência, do amor e da verdade. Toda tentativa de negar o livre-arbítrio exige usá-lo. Isso é o que chamamos de contradição performática. Se isso for verdade, então essa crença também é a determinada e não apenas em razão. Como eu falei, isso destrói a validade racional de qualquer crença, inclusive da descrença no livre-arbítrio. A pessoa está dizendo, eu não escolhi acreditar nisso, fui programada a crer. Então por que deveríamos levá-la a sério? Tá bom, pessoal? Então, para terminarmos, pessoal, é o seguinte, vamos concluir o seguinte. A liberdade como dom de Deus, o livre-arbítrio não é uma ilusão, mas uma condição essencial para a moralidade, a justiça, o amor e a fé. O ser humano é, sim, moldado por muitas forças, mas não é escravo delas. Somos criados à imagem de Deus, capazes de escolher, amar, perdoar e crer. E é por isso que nossas decisões têm valor eterno. Como afirmou William Lane Craig, sem livre-arbítrio não há culpa, não há mérito, não há propósito, apenas programação cega. Mas com ele tudo faz sentido. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, tá bom, pessoal? E vejam os livros aqui na descrição, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até mais.